Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções e destravar o seu negócio em 3 meses. E o tema de hoje foi escolhido a partir de uma camiseta que eu li. Eu passei por uma pessoa que estava usando essa camiseta e me chamou muita atenção a frase que estava escrita. Eu vou pegar aqui para ler bem certinho. A frase é a seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. E aí, na hora, eu já trouxe isso para a realidade das empresas, assim. Então, muita gente fala em propósito, eu falo muito em propósito, sobre gestão nas empresas. E processo também é algo que a gente fala bastante, né, em gestão de empresa. Mas eu acredito que não é um assunto comum casando esses dois conceitos, pensando em empresas, tá? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar, né? Só se vive o propósito quem suporta o processo. Então, vamos lá, sobre o que é esse tema, né, especificamente. Deixa eu tentar trazer, eu vou dar uma pirada, mas eu vou tentar trazer de uma maneira mais fácil para ser digerido, mas eu vou longe, tá? Essa frase, na vida das empresárias, mulheres principalmente, como que na prática ela aparece? Sobre não procrastinar, sobre não desistir, sobre lutar e se sujar e ir até o fim, né? Então, coisa que normalmente nos aconselham sempre a não fazer. Sobre a gente ter um propósito claro, sobre a gente ter um propósito claro, sobre a gente ter sucesso, e normalmente esse sucesso tem a ver com o sucesso que é o sucesso aceitável socialmente, né? Que é o sucesso de ganhar muito dinheiro, de ter poder, de ter status. Então, essa frase específica, ela fala sobre isso, sobre a gente lutar para conquistar o sucesso no final. A questão é que a gente pensa no sucesso, esse sucesso que eu tô falando. E aí, eu queria trazer um pouco dessa ambiguidade dessa frase, principalmente para mulheres. Não que os homens não possam também sentir essa ambiguidade, mas, de forma geral, isso é algo que faz parte da criação feminina. Já vou explicar, né? A princípio parece não fazer sentido, mas olha só. Tem uma música dos Los Hermanos que eu gosto muito, que se chama O Cara Estranho. E ele fala uma parte da música que fala justamente sobre isso, assim. O cara estranho, ele quer vencer a luta sem suar e quer ganhar aplausos sem querer. Ou seja, ele quer chegar no fim maravilhoso, vencer, mas ele não quer passar pela dificuldade. Então, assim, ele quer ganhar a luta sem suar. Existe isso na prática? O que vocês acham? Pensem um pouquinho se existe isso na prática. Bem como fala na música mesmo, se a gente vai lutar, existe como eu lutar sem suar? Não, obviamente, né? Não existe. E como que a gente quer vencer mulheres, né? E a gente não quer porque a gente gosta, a gente quer porque muitas vezes a gente é ensinado e não percebe. Mas a gente quer, né? Digamos assim, a foto da mulher vencedora é aquela mulher linda, de salto alto, maquiada, executiva, muito bem vestida. Maravilhosa. Essa é a cena normalmente que está atrelada ao sucesso feminino. E normalmente essa cena mostra uma mulher maravilhosa que não suou, que está de salto, que não passa muito trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente quer vencer, e a gente sabe que para vencer, né, como eu coloquei a frase ontem, essa frase que fala sobre passar pelo propósito, aliás, pelo processo, e ontem eu trouxe um texto muito legal do Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, e ele fala sobre isso. Para conseguir chegar até o fim e ser vitorioso, tem que te entregar. Então, a gente tem essa imagem de chegar até o fim, de ganhar, estar lá no pódio, mas não se entregar, porque senão a gente vai se sujar. E no fim, essa frase, a princípio, não é sobre conquistar essa vitória de palco, né? Essa coisa de Barbie, que a gente chega maravilhosa, cabelo escovado, porque isso é uma demanda impossível para as mulheres. E parece doido, mas muitas mulheres que eu atendo, elas vêm com essa demanda de não estar conseguindo vencer, mas elas querem vencer sem suar. Não que elas não queiram se esforçar, mas elas não querem se sujar. E aí, para romper essa barreira, né, da gente vencer igual essa Barbie, eu vou precisar explicar do início aonde começa o nosso problema feminino, tá? A gente vai ter que voltar lá nos primórdios da infância. Aí vai entrar a psicanalista, mas eu preciso falar disso. Só que antes, eu preciso alinhar algumas coisas, tá? Eu preciso deixar claro, até para a gente poder pontuar se faz sentido ou não o que eu tô falando, o que torna a nossa empresa, o nosso negócio, um negócio bem sucedido, que a gente possa ganhar bem com isso, e que o negócio, que a empresa funcione sem que eu precise me esgotar fisicamente e mentalmente. O que eu preciso fazer para esse negócio ser bem sucedido, para ter esse resultado? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. O que é necessário que eu faça nessa empresa para ela chegar nesse lugar de ser bem sucedida, me pagar bem e que eu não trabalhe que nem uma louca, né? Vou falar.
Eu vou trazer 3 pilares, que são os 3 pilares que eu costumo ensinar quando eu trabalho a gestão nas empresas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer na empresa para ela ser bem-sucedida é pensar, né? A gente precisa estar por trás pensando, a gente precisa ser estratégica. Não tem como a nossa empresa ter sucesso, atingir o público que a gente quer, ter um preço legal, que as pessoas valorizem nosso negócio, se eu não pensar. Não é sorte, a gente não pode depender de sorte. Quem depende de sorte vai ser influenciado pelo azar. Então, a gente precisa pensar. Então, esse pensar é ser estratégico, tá? Então, para a empresa ter sucesso, eu preciso pensar. Um segundo ponto, que é o segundo pilar que eu trago, eu preciso gerenciar. O que é o gerenciar? Eu preciso gerenciar os dados da minha empresa e eu preciso gerenciar as pessoas da minha empresa. Isso significa que eu preciso me posicionar, eu vou precisar ocupar a cadeira do líder, aquela cadeira onde é o maioral, eu preciso estar nessa posição que normalmente é desconfortável para as mulheres, eu preciso direcionar pessoas, eu preciso ensinar pessoas e mais ainda, eu preciso corrigir pessoas. Consequentemente, a correção costuma vir com cara feia, né? E pessoas dizendo que eu não sou legal. Mas eu preciso ocupar essa posição, preciso gerenciar. Então, eu preciso pensar e preciso gerenciar, 2 pilares, mas falta um terceiro. O terceiro pilar é executar. Então, eu já pensei, já estou direcionando as pessoas para executarem aquilo que eu preciso e agora eu preciso colocar a mão na massa. E o que é? Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Não quer dizer que eu tenho que fazer o trabalho dos outros, não. Inclusive, não pode fazer isso. Mas eu preciso executar o meu serviço, tá? E executar o meu serviço é fazer o que eu tenho que fazer até dar certo. Porque normalmente fazer o que eu preciso fazer, no início não vai dar resultado. Então eu tenho que me manter fazendo. Então executar é ter consistência nas minhas atividades. Faz sentido o que eu tô falando? Vocês concordam? É isso. Se eu fizer esses 3 pilares, faz sentido que a gente vai chegar no sucesso? Se fizer sentido, eu vou voltar à infância, tá? Quando a gente é pequenininha, eu vou falar, claro, da minha criação, que é o que eu vi, mas eu vou trazer também muito do que eu ouço, tanto no consultório, quanto nos meus atendimentos de consultoria, tá? Com as minhas... Vou pegar só o café aqui. Com as empresárias que eu atendo, tá? Então, assim, o que a gente é ensinado quando pequenininha? E eu vou falar agora basicamente do universo feminino, tá, gente? O que a gente é ensinada mulher pequena? Vamos lá, vamos ver se faz sentido. Mulheres pequenininhas são ensinadas: senta direito, fecha as pernas, não sobe aí que tu vai cair, vai te machucar. Olha que feio, tá com o joelho ralado. A mulher tem que ficar bonita. Vamos trocar essa roupa que tá suja. Isso tô falando das coisas mais gerais, tá? Mas, de forma geral, depois eu vou abrir um pouco mais específico, mas de forma geral, isso eu tô falando da minha geração e provavelmente as outras gerações anteriores. Hoje já está existindo, graças a Deus, um movimento que está livrando as mulheres dessa pressão social, né? Tanto que eu vejo na Liz, né, minha filha tem 2 aninhos, eu já faço uma criação bem diferente, com muito mais liberdade. Mas essa criação que a gente teve, isso eu tô falando nem faz tanto tempo assim. Eu nasci em 84, então assim, essa geração foi criada até os anos 90, mais ou menos, ainda com essa fala de que nós, mulheres, tínhamos que ser perfeitas. Faz sentido para vocês? Vocês já pararam para se dar conta disso? Uma vez uma prima minha compartilhou comigo, era um recorte de um jornal, gente do céu, se eu achar eu vou postar aqui. É um recorte de um jornal da década de 50, por aí 60, de dicas de como a mulher deveria se portar. E aí lá fala, esteja bonita para surpreender o seu marido. Era como se portar num jantar de negócios do marido, era uma coisa assim. Aí tinha uma fotinho da mulher do lado do homem, assim. E o que a mulher devia fazer, era, tipo, passos, assim. E ali falava que ela tinha que ouvir, sorrir, mas não dar a opinião dela. Ela tinha que se arrumar muito bem, porque ela estava ali para mostrar o poder do marido dela. Ela tinha que. Falava várias coisas, assim. Sente ereta, não se solte muito, tipo. Gente, olhando hoje é absurdo, tá? Mas isso era real. E querendo ou não, essas mulheres que ouviram isso uma vida inteira, quando elas criaram as filhas, elas trouxeram muito dessas crenças ou muitas dessas informações que, sem questionar, elas reproduziam, né? E é assim que a gente faz. Então, a importância da gente ter um autoconhecimento para questionar aquilo que não faz sentido. Tá, mas vamos voltar à nossa lógica aqui, o porquê que a questão só se vive o propósito quem suporta o processo. Então, a gente, quando pequenininha, a gente foi, entre aspas, criada para ser perfeita. Ser perfeita era sinônimo de sucesso na década de 50, de 60. Porque ser criada para ser perfeita era para te tornar que tipo de mulher? Vamos questionar isso, né? Uma mulher que não atrapalhava, não vou nem falar da mulher ainda, vou falar da criança, né? Uma criança perfeitinha, e várias vezes eu ouvi isso, a minha mãe dizia assim,
Tu tem que ser mais, não é mais, assim, tu tem que ser perfeita para encantar as pessoas. Então, para as pessoas gostarem de mim, eu tinha que ser perfeita. Ser perfeita era para não atrapalhar a vida dos adultos. Eu lembro que as crianças sentavam na mesa das crianças e os adultos na mesa dos adultos. As crianças não interrompiam os adultos para conversar. Então, as crianças não podiam atrapalhar o adulto, né? As crianças não podiam incomodar, elas tinham que estar ali, sendo perfeitinhas, desempenhando o papel delas, serem submissas, muito provavelmente à vontade do adulto. E aí, agora eu vou trazer mais ainda, assim, né? Quando a gente criança, porque a criança ela tem um ímpeto de conhecer o mundo, de descobrir o mundo. Então, quanto mais novinha, mais ela é curiosa, né? E conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai ouvindo essas frases, a gente vai perdendo esse ímpeto, porque tudo que é nos falado vai nos podando. Então, eu vou falar assim muito da Liz. Então, a Liz tem esse movimento. Tudo, ele está na fase dos 2 anos, assim, né? Que é o Terrible Two. Tudo que ela vê a gente fazendo, ela quer fazer igual. Tudo, 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 tudo. E o que eu tento fazer? Não reproduzir o que eu vivenciei. O que eu vivenciei? Então, quando eu via minha mãe fazendo comida, certamente, eu era uma criança como a Liz, eu também queria fazer comida. Aí eu ia até a minha mãe, provavelmente, para, posso te ajudar? Posso fazer? Agora é a minha vez. A Liz fala para mim, agora é a minha vez. Então, o que provavelmente minha mãe me dava, né? Então pega aqui para fazer tal coisa, uma coisa bem simples. E aí, quando eu fazia, se eu fizesse tipo, errada, entre aspas, eu sou uma criança, certamente eu fazia errado, porque eu não tinha habilidade nem a destreza para mexer. Então, por exemplo, a Alice faz panqueca comigo, né? Aí ela bate o ovo, eu boto a aveia, ela bate. Metade do ovo cai, a aveia voa para todos os lados. O que nós, crianças, ouvimos quando a gente era pequena? Para de fazer bagunça, tu tá fazendo errado, olha a sujeira que tu tá fazendo, tu tá desperdiçando comida. Isso eu tô falando da criança aprendendo a cozinhar uma panqueca. Claro que eu tô falando de uma criança pequena, mas ela vai treinando, né? Deixa eu botar outras frases aqui também. Então, assim, quando a criança queria ir para a luta, vamos dizer, ir para a luta seria, né, entrar em cena e ajudar e tipo, fazer o processo acontecer, ela era dita, né, tu tá fazendo errado, tu tá se sujando, tu tá fazendo bagunça, tu demora muito, tu é teimosa, porque a Liz fala assim, não, agora eu, não. Aí, às vezes, né, eu lembro que eu ouvia, tu é teimosa, que feio, viu que tu já fez e já deu errado? Me dá aqui que agora é minha vez. Então, tudo era como se o que a criança estivesse fazendo era errado. E, no fim, não estava errado. Ela era só uma criança sem a destreza necessária, mas que para ter a destreza ela precisava praticar, né? E aí, naquele momento, uma mãe ou, de repente, um pai sem paciência, ansioso, com pressa ou com dificuldade de lidar com a sujeira, vai lá e arranca o negócio da mão da criança e diz, me dá aqui que eu faço. E aí, esse movimento, me dá aqui que eu faço, invalida toda a tentativa da criança de fazer, né? Então, a criança, naquele momento, o que ela vai tirar de lição? Eu não sou boa do que eu faço, não tenho competência, além de, né, usar todas aquelas frases para ela, assim, eu não sei fazer, eu sou burra. E aí a gente carrega essas frases ao longo da nossa vida. E a gente, às vezes, nem percebe, mas a gente carrega, porque a gente ouve e vai levando aquilo como verdade, porque quem está falando aquilo para a gente são os nossos pais. Enquanto criança, são as pessoas que mais a gente confia e mais a gente ama. Então, a gente acha que é verdade. Então, de fato, a gente pensa, meu Deus, como eu sou teimosa. Então, quando a gente, criança, foi treinada para ser perfeita, no fundo, era para ser submissa, não fazer birra, não tentar fazer errado, não tentar fazer do jeito dela. Era para ser uma criança que atendesse a expectativa do adulto, que não queria trabalho. Essa é a grande verdade. Então, a gente não foi criado para ser perfeito. A gente foi criado para não tentar, para não se sujar, para a gente ficar paradinha e que as pessoas fizessem da gente o que elas quisessem. A gente foi treinada a isso. Pode parecer que não adianta brigar com as mães de vocês ou com os pais, porque claro que não era a intenção verdadeira, mas no fundo era isso. Ainda era uma criação antiga de repente, de ser uma boa mulher, de servir aos outros, de atender aos outros, de agradar os outros o tempo inteiro. E se eu quero fazer do meu jeito, se eu quero bater o ovo, eu quero derramar e eu quero fazer bagunça, eu não estou agradando os outros. Então, essa perfeição é uma forma de mascarar uma submissão, tá? Eu não estou aqui para dizer que todas as pessoas passaram por isso e nem que isso é uma verdade absoluta. Mas essa é uma análise de boa parte do que eu recebi das minhas pacientes, do que eu entendo da minha criação e fazendo, né, casando isso agora com o mundo adulto e profissional que a gente vive, certo?